passei um pouco de frio aqui. Por quê? Porque era mais ou menos 1h30 da manhã. Falei, vou ligar o aquecedor. Eu tava terminando de ver um filme. Aí fui lá no painelzinho ali pra ligar o aquecedor. Ok, liguei, tomei uma água, voltei a deitar. Dali a pouco eu notei que ele não tava funcionando. Falei, mas que merda, né? Aí levantei pra ver. Tava escrito assim, erro E17. Cara, e eu tenho um trauma com essa história de erro E17. Quem me acompanha lá no Instagram há mais tempo, né? Logo que eu comprei o carro, eu passei a ter dificuldade com esse aquecedor. Porque esse carro tem o que eles chamam de Kombi, que é um sistema combinado que ele aquece a água e aquece o ambiente também. Só que, por algum motivo que eu não sei qual ele dava sempre esse erro de que estava faltando gás, mas não estava faltando gás. E aí na internet tem um monte de vídeos gringos aqui da Europa falando sobre isso, especialmente os alemães. Essa marca é Truma, né, que é uma marca premium aqui de equipamento de motorhome, assim como Dometic, né, Tedford. Só que, por algum motivo, que eu não sei qual ele não funcionava direito. E aí, cara, foi uma luta, né, o pessoal da concessionária tentando ajudar a resolver, a área de suporte lá, né, de serviço, fizemos 50 testes e tal. E sabe aquela história que funciona com o técnico na frente, depois a hora que você vai usar não funciona? Mas enfim, a gente conseguiu achar qual era o problema. Então eu fiquei meio traumatizado com isso, né? Cara, mas aí eu notei que a geladeira estava piscando. E aí eu entendi que realmente tinha acabado o gás totalmente. Aí eu falei, puxa vida, né? Falei, vou lá, 1h30 da manhã, tava 10 graus, desci de shortinho ali, fui lá abrir a janelinha do gás ali na casinha do gás e mudei o regulador, né? Porque eu tenho 2 garrafas de gás, 2 botijões, né? E normalmente ele fica aberto para um ou para outro, mas ele também faz uma regulagem, um balanceamento que você pode deixar ali no meio e ele vai pegar, né, de onde tiver mais pressão. Porém, eu vi que ele já estava no meio e ele já estava marcado assim, ele tem um sinalizador vermelho, né, do lado que mostra se tem gás ou não, né? E aí, cara, descobri que não tinha gás em uma das garrafas. Falei, não é possível. Aí balancei as garrafas assim, as 2 estavam vazias. Então assim, essa é a primeira vez que eu fico totalmente sem gás, sabe? Inclusive, eu comprei um sensor para colocar embaixo do gás, exatamente para acompanhar esse tipo de coisa, porque assim, no geral, quando eu vou abastecer nos lugares, eu já olho se tem GPL, né? E já abasteço também. Aí já quero falar um pouco sobre isso. Mas a última vez que eu abasteci foi quando eu estava em Aveiro, que já tem mais de 2 semanas, né? E também aqui, né, eu fico procurando lugar para abastecer de uma determinada rede que eu gosto. Assim, tem duas redes de combustível que eu considero mais barato aqui, né, na prática, né, do que eu tenho vivenciado, que é a rede Prio, e o outro é o Auchan, que eu inclusive abasteci com a Leia Duda, né, uma rede de supermercados que quando ele tem posto, normalmente ele também tem estacionamento para autocaravana, né, e às vezes até tem área de serviço, né, o Intermarché também, o supermercado costuma ter área de serviço para motorhome. E aí, enfim, eu fico procurando esses lugares para poder abastecer. Então, assim, normalmente eu não deixo acabar o combustível lá e tal para daí abastecer. Eu vou colocando sempre de pouco em pouco, à medida que vejo ali que tem uma condição nos lugares que eu estou passando. Mas, na última semana, eu estou aqui nessa região andando muito menos e tal. E é o que também faz você gastar mais ou menos, né? Tudo vai depender do quanto você anda, né? Do quanto você roda, né? E aí, claro, também tem meu orçamento mensal para isso, né? Então, mas enfim, a última vez que eu abasteci combustível e a última vez que eu abasteci o gás foi, então, lá em Aveiro. Tá bem lá para baixo, né? Eu tô no norte de Portugal aqui. Resultado, acabou o gás totalmente. E eu costumo ser uma pessoa planejada e assim, eu vou colocando exatamente com medo de não faltar. Tudo bem que o inverno tá indo embora, o carro tá com uma temperatura de 19 graus aqui nesse momento, né? Lá fora ele tá marcando 40, mas é porque o meu sensor ele fica exposto, né? Então quando o sol pega diretamente nele, ele aquece. Mas certamente deve estar uns 14, 13 graus, assim. Então tá agradável dentro do carro, né? Só que assim, tá sol hoje, né? A chuva passou.
mas se tem frio vários dias, chovendo vários dias, ele vai esfriando a caixa e aí não tem jeito, né? Mas aí eu quero aproveitar para falar um pouco dessa história do gás, né? Como é que é essa dinâmica do gás aqui na Europa, né? A gente também tem o mesmo desafio que tem aí na América do Sul, que é cada país tem o seu padrão de botijão, tem o seu padrão de encaixe e tal. Então, uma solução que a gente tem aqui, que eu acho fenomenal, é que você coloque um kit no carro, que é um kit de GLP, GPL, que a gente fala aqui, né? Que é o gás liquefeito de petróleo, né? Que a gente usa para abastecer os carros também aí no Brasil, não é? E essa solução, cara, ela é perfeita para o motorhome, né? Porque a partir desse kit, você pode abastecer em qualquer bomba de combustível da Europa inteira que tenha o tal do GPL, porque isso sim é uma acoplagem ali, né? É um conector universal aqui, né? É padrão. Então existe um kit que você coloca como um acessório, né? Não é algo que vem original nos carros, até onde eu sei. Aliás, os carros aqui saem de fábrica com um mínimo de acessórios, assim, né? E aí, a partir desse kit, você pode, então, abastecer o carro nas bombas, né? Esse kit vem com um regulador, né? E um controlador ali de carga. E ele vem com um bocal que você instala no carro ali e que acopla, então, a pistola de abastecimento lá dos postos, né? E você também precisa trocar os botijões. Tem que ser o botijão padrão para receber o GLP e não o butano e o propano, que é o gás de cozinha, né, que a gente utiliza, né? Então, quando eu comprei esse carro, assim, eu já instalei esse kit na própria concessionária, né? Aparentemente ele tinha esse kit, mas eu acho que o proprietário anterior retirou, não sei. Mas, inclusive, quando eu comprei o carro, ele não tinha as garrafas de gás, né? Eu ia precisar comprar, porque o proprietário anterior trocou esse carro por outro e levou as garrafas que ele tinha. Então, eu coloquei esse sistema na própria concessionária antes de eu receber o carro, antes dele me ser entregue, né? Isso foi caro, custou acho que 1.200 euros, assim. O kit, a instalação e as garrafas de gás, que elas não são baratas, em torno de 350, 400 euros essas garrafas de gás, elas são caras mesmo, tá? E aí eu optei por colocar duas, que o espaço que eu tinha era para 2 garrafas, já na expectativa de ter autonomia. Então, assim, ó, esse gás durou para mim, então, aí, uns 16 dias, eu acho que vai dar isso. E são 2 garrafas, né? Isso, assim, usando aquecimento todos os dias, praticamente. A geladeira funciona a gás. E utilizando o aquecimento de água. Só que normalmente quando você utiliza o aquecimento de ambiente, ele também aquece a água, né? Então, uma vez só essa semana que eu usei o aquecimento direto de água, porque eu não estava usando o aquecimento, né, do carro. E cara, esse negócio é uma mão na roda, assim, né? Porque você não precisa ficar trocando, por exemplo, agora. Ontem à noite, quando isso aconteceu, eu pensei, vou procurar aqui, né, os postos. Aí entrei no Waze, e o Waze normalmente dá os postos com os preços, né? Entrei no Waze e aí vi os postos que tinham GPL. Aqui tem 2 postos que tem GPL, porque não são todos que tem também, né? E já vi qual é o preço e tal. Eu falei, bom, aqui eu já vou passar e vou abastecer ali. Se não fosse isso, eu ia estar preocupado em descobrir aonde é que vende gás aqui, né? E se eu tivesse fora de Portugal, se eu estivesse na Espanha, por exemplo, o sistema de encaixe lá já é diferente também. Se você fosse para a Itália também, o sistema também era diferente. Então, esse desafio que a gente tem, né, de viajar pela América do Sul, pela América de forma geral, e quem já viajou sabe como é que é isso. Na Argentina a gente fazia uma manobra na Argentina e no Chile para achar lugares que eles enchiam os botijões. Você ia até as plantas, né, de gás, e em alguns lugares eles enchiam os botijões para você. E depois também não faziam mais isso, né? Então aqui, cara, você tem essa facilidade. É caro esse negócio? É caro. Mas uma vez que você tenha isso, cara, puxa, é uma paz. E nós somos muito dependentes do gás, né? Porque normalmente as geladeiras são a gás, né? E aí, um parênteses importante sobre essa geladeira aqui. Essa geladeira, eles dizem que ela é trivalente. Em tese, ela funciona a gás no 220 e em 12 volts.
Então, normalmente ela funciona assim, ela está no gás, quando você liga o carro, ela muda automaticamente lá para 12 volts, porque ela está ligada na bateria do carro e não da casa. E quando você acopla no 220, então ela passa a funcionar então a eletricidade. Porém, essa história do 12 volts, ela não é real, tá? Quando eu estava instalando o meu sistema de baterias, né? E eu também tive muito problema com essa geladeira, e às vezes ainda tenho, porque ela congela e descongela, né? A gente teve inclusive que colocar um exaustor. Ela tem a parte de troca de calor dela que fica ali para fora, numa grade, né? E aí existe um kit que você coloca de ventoinhas, assim, que é para ele tirar o ar quente, né? E ajudar a fazer a troca de calor, porque no verão ela perde muita eficiência. E aí agora também, assim, eu sinto um pouco de dificuldade com ela, né? Ela tá congelando, descongelando e tal, às vezes eles ficam derramando muita água, e aí eu vejo às vezes a água caída aqui embaixo, né? Porque lá em cima, onde é a grelha de temperatura dela ali, onde ela concentra o gelo ali, ela descongela isso, e aí ela tem uma canaletinha que tem um furinho e cai isso lá para fora. A gente até fez uma modificação nisso, tem uma mangueirinha e tal ali, e ela cai ali para fora do carro mesmo, né? Tem na grade ali, ela cai ali. Só que ela também está congelando ali aquele acesso, né? Dado essa oscilação de temperatura. E aí o dreno enche de água, ela descongela, enfim, e derrama água aqui. Bom, então assim, quando dizem que essa geladeira funciona 12 volts, não é verdade. Quando eu estava colocando então esse kit, eu falei, então legal, né? A partir de agora eu vou largar a mão de usar ela no gás, porque em tese o gás é mais caro que a energia, porque a energia está sendo produzida quando roda e está sendo produzida pelo sol, né? E vou utilizá-la no 12 volts. E aí o técnico falou para mim assim, não é assim. Porque essa geladeira, esse frigorífico, como eles dizem aqui, ela não é a compressor. Então, esse 12 volts que tem nela aí, é como se fosse, sabe aquelas caixas térmicas que você conecta no carro ali e ela mantém a temperatura de bebida, etc. É mais ou menos como aquilo. E isso, inclusive, explica por que às vezes, quando eu rodo muito, tipo assim, 2, 3, 4 horas, às vezes ela descongela. Porque ela está funcionando no 12 volts, mas o 12 volts não consegue produzir a mesma quantidade de frio, né, de gelar, com a mesma intensidade que é o CMHs. Então, normalmente quando eu rodo muito, então ela também descongela, né? Esse é um outro fator dessas geladeiras aqui, né? Então eles vendem isso como se ela fosse trivalente e tal, mas na verdade o 12 volts é inútil. Na verdade ela funciona a gás e funciona a 220, né? Eu já vi, tem um casal que eu sigo aqui, de espanhóis, eles têm uma Benimar dessa também. A diferença é que ela é integral, né? Ela, assim, a cabeça é toda junta do carro, não é essa cabine da van, né? Eles tiram o chassi e fazem esse integral, fica parecendo um micro-ônibus, né? Mas ela é basicamente o mesmo carro, tem o mesmo tamanho, a mesma coisa que esse aqui. E eles tinham exatamente a mesma geladeira, e eu vi um vídeo deles onde eles trocam essa geladeira por um outro modelo. Essa aqui eu não sei, não sei se essa aqui é Dometic, eu acho. Ele troca por uma Tedford, que ela cabe certinho, fica só um vão um pouco sobrando ali em cima, e ela é de compressor, porque eles também vivem no motorhome. Então, sempre que eu faço algumas reclamações e tal, né, a marca, né, a concessionária fala para mim, é que as pessoas não usam esses carros tanto assim como você usa, né? Então, mostra que também aqui, assim, esses carros são carros de recreação, né? E as pessoas estão acostumadas a ir para camping, plugar o carro e ter toda a infraestrutura. Quem vive no carro, assim como eu, e outras pessoas que querem ter autonomia, né? Porque eu, por exemplo, só fiquei em camping das oportunidades que eu estive com a Leia Duda aqui, e eu nunca tinha ficado em camping, né? Então, também, das vezes que fiquei, também não conectei o carro no 220. Inclusive porque os campings cobram a mais para isso, e aqui eles cobram por amperagem, né? Mas essa deixa uma pauta um dia que eu for num lugar desse, eu posso mostrar isso lá. Mas fato é, então, que esses equipamentos, assim, para a gente que mora o tempo inteiro, usa 24 horas por dia, eles passam por essa oscilação, né? Então a gente é totalmente dependente do gás para a geladeira e para o aquecimento da casa, para o aquecimento de água. E aí você precisa, então acho, assim, quem está nessa vida, fazer esse investimento e ter esse equipamento se o carro que você comprou já não veio com esse acessório, tá? Eu mostro para vocês depois, que é um acessório da Truma, e que ele faz essa regulagem. Inclusive esse acessório é muito legal porque ele
ele é um equipamento de segurança, assim, né? Se você tiver uma colisão, por exemplo, ele desarma o sistema, né, de gás lá. Inclusive, já aconteceu umas 2 vezes, assim, de eu ficar sem gás, aí eu ir lá atrás checar, e aí a válvula de segurança tá ativada, porque se você dá uma freada muito brusca, ou é uma descida com grande, sei lá, impacto, assim, você passar em algum lugar com muito impacto, ele também desarma. Então isso é um equipamento de segurança, né? Recomendo. Bom, então bora ir atrás do gás. Um ótimo domingo pra gente. Bora lá, o dia tá bem bonito aqui. Olha aqui como é que é esse sistema, né? Aqui tá o sistema da Truma. Esse aqui é um sistema duplo, né? Mas poderia ser um só, e aí você ter apenas uma garrafa ou fazer a troca manualmente. Então aqui ela indica que ela tá vazia, ó. Os dois estão vazios ali, muito embora esse marcador ele não é 100% confiável. Isso aqui é um filtro, inclusive a gente teve que substituir aqui uma dessas peças aqui, porque ela estava fazendo uma limitação considerável, né, no gás. Mas enfim, ó, isso aqui, ó, indica que então não tem gás, né? Ó, esse aqui é o comutador. Se eu ficar aqui no meio, ele vai fazer o balanceamento entre as duas. Se eu aponto para cá, né, ele usa daqui, ó, ele tá dizendo que tá vazio, senão estaria verde. E se eu aponto para cá, ele pega daqui, né? E lá atrás, ó, isso dá para mostrar ali, ó, tem uma válvula de segurança ali, ó. Quando o carro tem qualquer incidente, aquele pininho amarelo, ele sai, né? E aí você precisa empurrar ele para dentro para voltar a transmitir o gás aqui. E aí aqui fora, ó, fica a válvula de abastecimento, onde você encaixa a pistola. Na real tem um adaptador, porque também tem mais de um padrão pela Europa, né? Tem um adaptador que a gente coloca aqui e aí usa a pistola que a gente usa de abastecimento, a mais comum, né? E aí encaixa aqui e vou mostrar um abastecimento para vocês, para ver como é que é. Mas esse é o sistema, né, que foi colocado da Truma. E essas garrafas aqui, ó, elas são então para GLP, né? E detalhe, ó, elas só enchem até 80%, que é por conta da expansão, né? Esse gás, ele se modifica, né? Então ele se expande e tal. Então toda vez que vai encher, só enche na verdade 80% da capacidade de abastecimento, que eu até ia olhar aqui exatamente qual é, né? Mas ó como é que elas estão realmente vazias, né? Eu vou até aproveitar para colocar o sensor ali. Olha só. E esse aqui são os sensores Mopeca. Essa versão Pro aqui, esse aqui, ó, ele é não só para gás, né? Esse aqui é universal, né? Aqui, ó, entre outros líquidos. Eu podia comprar o específico para butano e propano, mas como aqui a liga é diferente e tal, eu resolvi colocar em outro. Quer dizer que isso aqui dá para colocar, por exemplo, no reservatório de água, né? Para saber qual que é o volume dele. Ele tem aqui um leitor ultrassônico e tal, que tá aqui no meio. Inclusive você tem que colocar um gel, né? Uma graxazinha para ajudar ele nessa leitura. Na verdade, acho que esse gel é para não ficar poeira pegando, tendo obstrução, né? Mas enfim, são dois. Eu acho que eu vou precisar de ajuda para instalar isso, porque eles vão embaixo, né, dos botijões de gás. Eu acho que eu vou ter que tirar o botijão para colocar isso, porque ele tem que ficar exatamente no meio, né, para a leitura ser correta. Não sei, se eu não conseguir fazer isso sozinho, vou ter que pedir lá para concessionário de que for fazer um serviço lá, para eles me ajudarem a tirar os botijões, né, colocar isso e aí reconectar corretamente para não ter vazamento, não ter problema nenhum. Mas é isso aí, esses são os sensores. E dá uma olhada nesse projeto maravilhoso aqui desse posto. Cara, olha onde eles botaram o gás aqui. Não sei como é que eu vou sair ali naquele espacinho, gente. Vamos descobrir. Bom, então ó, coloquei o adaptador aqui. Essa é a pistola. E aí eu sempre abro aqui, ó, pra ver, pode ver que ele já mudou pra verde aqui, porque a pressão já que tinha dentro da tubulação já fez uma pressão aqui. Aí você trava e aí você vem até aqui e tem que segurar esse botão até o fim. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Olha aí. Então
vai dar aí uns 45 euros. 44 litros, 45,50, porque aqui tá um pouco mais caro, ó, 1 e 2. Normalmente eu pago 96, 98. Cara, mas nunca tinha abastecido tanto, viu? Então isso é para encher dois. Isso é para você encher duas garrafas de gás. Cara, e eu gastei isso nos 15 dias, eu andei gastando demais, né? Preciso aprender a gastar menos. Pensa no alto inverno, o tanto que você vai gastar. Bom, e aí aqui, ó, ele marca ali, ó, que você tá em mais ou menos 80%, tá vendo ali? Mas ele não fica 100% não, tá? Ali. E aí aqui tá para um dos lados, ó, tá para essa garrafa aqui, vou manter assim. E aí pra tirar isso aqui eu vou precisar das duas mãos, ele tem uma pressão que ele vai jogar pra fora, dá um pouco de medo, mas dá certo. Aí eu preciso tirar isso aqui. Deixou aqui e aí já era.